Eu tenho ouvido de muitos pais e muitas mães que os seus filhos são muito inteligentes, são super inteligentes. Um pai outro dia me disse assim: meu filho com 1 ano já mexe no tablet. Um outro disse: o meu filho consegue se virar nas redes sociais muito melhor do que eu. Eu não sei se eu vou decepcionar você, mas o seu filho, não é que ele é super inteligente. Ele é uma criança que está sendo bastante estimulada para desenvolver estas atividades. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no meu canal e dê um like aqui, ó. Você deve conhecer a expressão pai coruja, mãe coruja. Essa expressão vem de uma fábula de La Fontaine, em que a águia, querendo ficar bem amiga do pai coruja, falou para ele assim: me descreva como são os seus filhos para que eu não possa comê-los. Aí o pai coruja disse assim: os meus filhos, as minhas corujinhas, são umas aves maravilhosas, têm uma penugem que brilha e tem um canto maravilhoso. E saiu. Aí a águia foi procurar comida. Daí ela chegou num ninho que tinha lá uns bichinhos muito feios, piando um som ruim e uma penugem de uma cor muito cinza. Aí ela pensou: bom, isso aí não deve ser os filhos do pai coruja. E comeu aqueles animaizinhos. Bom, moral da história: o que o pai havia descrito não tinha nada a ver com a realidade. Então a expressão pai coruja é aquele que vive elogiando os filhos maravilhosos e que na verdade não são tão assim incríveis. Essa história foi contada por La Fontaine no século XVII, mas o La Fontaine já estava recontando um conto de Esopo do século VI a.C. Ou seja, os pais acharem que os filhos são incríveis não é uma novidade do século XXI. Mas o que eu quero dizer é que esses estímulos que as crianças têm fazem com que elas se desenvolvam muito. Se você tivesse tido esse estímulo na sua infância, você seria tão esperto quanto as crianças de hoje. Porque a infância se caracteriza por um movimento cerebral incrível. Nós temos os nossos neurônios, que vão fazendo as suas sinapses, as suas ligações. E até 4 anos de idade, isso é uma coisa surpreendente, uma velocidade extraordinária. Quando o bebê nasce, o cérebro dele pesa 400 gramas. Até os 4 anos ele quase que triplica, quer dizer, o movimento cerebral é extraordinário. E eu tenho um sobrinho que quando ele era pequenininho, ele falava tranquilamente 2 línguas. Ele se virava e falava com o pai, que era alemão, em alemão. E se virava para mim e falava em português, porque ele estava acostumado a falar português, ele era bilíngue. E não é que é uma criança excepcional, ele foi estimulado nas 2 línguas. Eu conheci a escritora Tatiana Belink e ela era russa. E ela disse que quando ela veio ao Brasil, ela se surpreendeu que as pessoas falassem uma língua só. Ela tinha 10 anos e ela falava 4 línguas, porque ela tinha sido estimulada. O ambiente onde ela vivia, se ela quisesse conversar com as pessoas que estavam ao redor dela, ela tinha que falar várias línguas. A criança tem um cérebro extraordinário para aprender tudo. E nossas crianças estão bastante estimuladas nesse pensamento lógico, matemático, que tem a ver com esse mundo virtual. O que nós temos que ficar atentos é para estimulá-las também em outras inteligências. A criança tem múltiplas inteligências, em especial a inteligência que nós chamamos de socioemocional. Porque se a criança ficar muito nesse pensamento lógico-matemático, ela pode ficar até antissocial. É comum a gente ver a figura do nerd, um cara assim que não consegue se comunicar, e isso, se a gente não tomar cuidado, não desenvolver as inteligências socioemocionais, as crianças correm o risco de ficarem antissociais. E eu vou falar isso no próximo vídeo.